Então agora a gente vai chegar na nossa segunda pergunta, né, que é uma pergunta bem interessante do ponto de vista da organização funcional. A gente entende que muitas empresas usam o Scrum, usam as técnicas ágeis, metodologias ágeis, como uma ferramenta para elas atingirem os seus resultados, né? Que nem eu tenho uma área de desenvolvimento, eu sou gerente do desenvolvimento e eu quero times de ágil para entregar aqueles processos do meu desenvolvimento, para entregar aqueles meus produtos. Ou se eu sou um gerente de RH, eu quero que a minha área ali entregue aqueles processos que a gente está trabalhando. Então, eu queria perguntar para você, Antônio, como é que fica meio isso daí? Qual é a relação do gerente funcional, que é um cara que geralmente tem muito controle, né, em cima do que está acontecendo, e o time de Scrum, e as metodologias ágeis, não necessariamente de Scrum, mas de maneira geral. Como que a gente alia, né, essa vontade de controle, como é que a gente tem controle do que está acontecendo, gestão das pessoas, com a agilidade, né? Como que a gente faz isso? Isso é um tema muito importante e isso traz muita confusão nas empresas. Isso varia muito de área para área e de gestor para gestor. Por quê? Por causa disso que você falou. Os gestores mais controladores. Isso. E tem a idade. É interessante isso aí. As pessoas mais antigas, né, elas conhecem o gráfico de Gantt, que começa aqui, entrega aqui. Então, além de tempo, é custo. Então, ele enxerga duas coisas. Quando vai terminar e quanto custa. O ágil, ele não é assim, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte. No Manifesto Ágil, para as metodologias ágeis, o time ele é auto-organizado e nem o Scrum Master se mete no trabalho do desenvolvedor enquanto como ele deve fazer o trabalho dele. Quem dirá o gerente de área, né? Então, como que as empresas trabalham dessa forma? Primeira coisa, é ela entender a cultura ágil. Por isso que tem coaches, ágil coaches, porque ele trabalha na organização, ele não trabalha no time. Se a organização não entende isso, quando, por exemplo, eu já peguei muitos problemas assim, do gerente da área querer incluir uma atividade no meio de uma sprint. Não dá. Eu acho que esse é o mais clássico dos erros que a gente vê por aí. Acontece o tempo inteiro. E ele não entende por que isso não pode. Ele é o chefe, ele tem que... Ele é o chefe, mas ele não é o PO. Uhum. É que eu estou entrando um pouco no Scrum, mas todas as metodologias têm essa estrutura, que quem que vai responder pelo produto a ser entregue não é geralmente o diretor, não é o gerente geral. Então vamos falar do jeito funcional, né, da coisa. Uhum. E essas pessoas aí, mais cabeças, chaves nas empresas, ela não trabalha no ágil, geralmente. E na realidade é assim que acontece. Então, quem tem que ter um jogo de cintura muito grande em cima? É o gerente de produto. É o Scrum Master. O Scrum Master. No caso do Scrum. Ou um líder ágil, dependendo da metodologia que você está usando. Que pode ser, no caso de entrega de produtos que não seja TI, gerente de produto. Então, o que acontece? Aquele líder ágil, ele tem que saber fazer com que esse gerente funcional enxergue o que ele está acostumado. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu tenho que trabalhar ali no time, trabalhando o que é ágil, blindando o time desse tipo de abordagem e mostrando para ele aquilo que ele está acostumado a ver. Por exemplo, se ele está acostumado a ver quando vai entregar e qual é o custo que está tudo isso, eu como Scrum Master ou líder ágil ou gerente de produto, eu tenho que entregar isso para ele, porque senão fatalmente ele vai pular e vai chegar no time, chegar onde ele quer, essa informação. O controle e a visibilidade Exatamente. No time, né? Então é dessa forma que ele tem que trabalhar. Então o líder ágil, vamos tirar um pouco de Scrum Master, né? Vamos falar do líder ágil. Ele tem que ter ferramenta. Scrum Master é o nome que cola na cabeça. O líder ágil, ele tem que ter ferramentas de como sair um pouco daquele ambiente ágil que ele está, para sair um pouco para o waterfall. Porque hoje em dia as empresas são um pouco híbridas. São um pouco não, elas são muito híbridas. E a gente, por mais que a empresa seja totalmente voltada à cultura ágil, o diretor, ele vai querer enxergar aquilo que ele está querendo ver. Que ele tem uma ansiedade. Então, como que eu faço? Eu antecipo. Eu sempre antecipo e tenho ali
algumas métricas, gráficos, mas o que eu acho importante é o líder ágil sempre também ele não pode também se entregar. Porque se a ideia é agilizar, é ter uma cultura ágil, ele vai doutrinando essa pessoa aos poucos. Vai mostrando aos poucos o que é uma cultura ágil. E aí ele vai começando a entender, e aí ele vai ficando mais tranquilo com esse tipo de nova abordagem que está tendo na empresa dele. Não, legal, perfeito. E o caso, que eu acho que é um caso mais difícil ainda, onde o gerente funcional da área tem um conhecimento técnico do trabalho da equipe. Tipo, o gerente, ele era um programador, ele é um cara que, sei lá, pensando na TI. Difícil. É mais difícil ainda de dar uma maracujina ali para ele acalmar. Porque ele acha realmente que sabe o que está acontecendo no desenvolvimento. Ele não sabe, ele está longe. Ele não está mais ali. No dia a dia. Inclusive, o dia a dia é muito importante. Isso, ele começa a dar palpites técnicos. Sendo que mudou muita coisa e ele nem está sabendo, porque ele está no nível de gestão que ele não tem que saber que mudou a versão. Lógico que ele sabe que mudou a versão, por exemplo, do banco de dados, vamos falar, ou mudou o tipo de lei que você cria um produto, porque gera custo, tá? Mas ele sabe o quê? O custo e qual é a lei. Como fazer ali, ele não sabe mais. E ele acha que sabe. Então, quem tem que fazer? É a mesma coisa, tem que blindar. E mesmo que ele saiba, né? Ele está fora dos detalhes, o diálogo mora nos detalhes. Ele não tem detalhe. Por exemplo, entrega. Por exemplo, os blocos. Ele não sabe. O que está bloqueando o quê? Se ele começar a falar demais ali, ele vai começar a atrapalhar o time a focar. Porque um ponto importante para o ágil é você tem que focar para trabalhar num ambiente dinâmico para entregar aquilo que você falou, que você planejou a ser entregue. Isso é um dos pontos do ágil. Então, qualquer interferência tira o foco. E deixa o time ali fora da sua auto-organização. Então, resumindo, né, o que o Antônio falou, você me corrija se estiver errado, a ideia é muito importante a gente separar o que é a função de um gerente funcional do que é a função da equipe de desenvolvimento. Isso às vezes é difícil de entender, mas o Scrum Master ali, o mestre ágil, o gerente ágil ali, o líder da metodologia tem que saber blindar muito bem a equipe, né, principalmente quando o gerente tem o conhecimento técnico. Acho que resume bem. Resume bem. Até a próxima.